Oi, meu nome é Adriele. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. Então, provavelmente vai ter muita coisa errada aqui. Provavelmente eu não vou olhar muito pra câmera. Eu vou olhar pra cá, ó. Entendeu? E eu vim falar sobre um livro. Por quê? Quando eu leio uma coisa, eu gosto de, assim que eu termino, eu procuro alguma coisa pra ver. Tipo, uma resenha. Eu terminei de ler um livro, vou na internet, procuro uma resenha, procuro alguma coisa pra eu estar lendo, pra eu estar vendo a visão de outras pessoas, o que as pessoas falaram sobre esse livro e tal. E esse livro, eu não achei nada, praticamente. Scooby? Scooby que é books, ao contrário, vocês já tinham percebido. Enfim, demorou um tempo pra eu perceber. Mas o livro é essa gracinha aqui, ó. Como se comesse uma pedra. De W.L. Tolstoy. Provavelmente não é assim que fala, não sei muito bem essas coisas. Vou dar uma lidinha aqui atrás, tá? Assim que eu consigo enxergar. Milhares de comunicados, reportagens, exposições, livros, álbuns, documentários, filmes de ficção sobre a guerra da Bósnia foram produzidos. Mas, quando a guerra acabou, ou, como julgam alguns, ficou interrompido por algum tempo, os repórteres embalaram suas câmeras e imediatamente partiram para outras guerras. Desde 1996, a antropóloga Eva Klonovsky, não deve ser assim que fala, mas alguém me perdoe, passa seus dias e suas noites se recuperando e tentando identificar os restos dos desaparecidos na Bósnia. É assim que ela pode, então, devolvê-los a seus familiares, que se sentem quase felizes por poderem enterrar seus entes queridos. Passados 10 anos da guerra e da limpeza étnica, o autor nos brinda com um depoimento emocionante. Mediante o destino cruzado de várias mulheres corajosas e admiráveis, ele invoca, de maneira oposta à mídia sensacionalista, os traumas e as feridas de um passado que continua presente. O talento do autor e sua sensibilidade excepcional tornam esse documento universal e contundente. Será que algo pode nos justificar e tirar dos nossos ombros o fardo da culpa e da vergonha? Talvez apenas a ignorância. Tolstoy descreve aqui tudo que a crueldade engendrou. Revela o medo dos executores e das vítimas, sendo dos executores ainda maior do que aqueles das vítimas. Apresenta indivíduos e famílias criando assim uma imagem da sociedade. A leitura deste livro é fundamental. Trata-se de um relato limpo, sem palavras desnecessárias. W.L. Tolstoy é um repórter, escritor e diretor do Instituto Polonês de Varsóvia. Esse aqui é um livrinho da editora Ainê. Ele é bem pequenininho, ó. É fofo. Quando chegou pra mim, eu não tinha visto que ele era desse tamanho. Quando chegou eu vi desse tamanho, eu falei, gente, que coisa mais fofa esse livro. Tô olhando pra cá, tô olhando pra lá. E olha só, ele vem com... Ele vem com marca-página. Olha o marca-página, que coisa mais fofa. Aliás, esse marca-página... Né? Pra falar a verdade, quando eu comprei esse livro, eu comprei porque falava sobre a Bósnia e quando eu tinha 17 anos eu fiz um trabalho sobre a Bósnia e Sarajevo e eu lembro que eu usei aquela música do The Cranberries, Bósnia, que quase ninguém conhece, mas que é maravilhosa e eu fiquei encantada, mas vou te falar a verdade, quando eu vi esse gatinho aqui, ó, falei, ai gente, que capa fofa, mas a história não é fofa não, a história é como se comesse uma pedra mesmo. Mas vamos lá, é da editora Inê. Ele tem, deixa eu ver, 258 páginas. É um livro pequeno, tá? No valor aqui atrás tá R$ 39,90, mas eu paguei bem mais barato, peguei numa promoção da editora, tá? A diagramação dele é boa. As páginas são amareladas.
Tem orelha, tanto de um lado quanto do outro. Orelhas simples, não tem nada nas orelhas, tá? Orelha simples. Eu não escrevo nos meus livros, no máximo põe meu nomezinho, mas ó. Gostosinho de ler, tem vários capítulos, deixa eu ver aqui. Aqui os capítulos. Tem os capítulos, bem curtinhos, então gostosinho de ler. Deixa eu ver quem fez a tradução. A tradução é de Eneida Frave. Deixa eu dar uma pesquisada quem é Eneida Frave. Porque eu sou uma pessoa que se arranjou muito para estar fazendo aqui nesse momento. Então, Eneida Frave, tradutora. Bom, a tradutora foi a Eneida Frave, que, segundo aqui uns sites, é uma importante tradutora brasileira, considerada uma das mais importantes e mais ativas tradução da literatura polonesa no Brasil. Ela é responsável por trazer para o português diversos livros da língua publicados ao longo dos últimos anos no país. Tem aqui algumas obras que ela traduziu, que foi ganhador de Nobel, Solaris, de Stanislau. Correio literário, como se tornar ou não um escritor. Além de textos de outros autores, tais como Tolstoy, ok? E aqui é o seguinte, eu gosto de lendo e colocando marcadores aqui, nas partes onde eu acho interessante. Mas nem tudo que eu coloquei aqui, que eu não risco meus livros, como eu falei, eu achei interessante trazer pra vocês. Mas aqui são, e não é pouca coisa não, também. Então eu vou ler alguns trechos aqui, a gente vai conversar sobre esse livro aqui. Mas antes de eu ler, eu vou falar um pouquinho do que eu achei. É um livro pesado, tá? É um livro pesado que eu li um pouco, eu saía mal da leitura, porque não é uma ficção, é tudo verdade. E aí você se dá conta da maldade humana e você fala, putz, como é que as pessoas conseguem ser tão ruins, né? É umas coisas que às vezes a gente não consegue entender como é que chega nessa situação aqui. Ainda mais que assim, tivemos aí a Segunda Guerra Mundial, lógico, teve a Primeira, enfim. Teve a Segunda Guerra Mundial, teve outras questões, mas a Segunda Guerra Mundial fica bem forte nesse contexto mundial. E aconteceu tanta coisa ruim, e aí a gente vê muitas dessas coisas se repetindo aqui. A gente pensa, poxa, ninguém aprendeu nada. Os mesmos erros, as mesmas, sabe, as mesmas coisas, uma pessoa desmerecendo a outra, simplesmente porque ela é diferente, ela tem uma posição diferente. Enfim. Então agora eu vou ler uns pedacinhos. Eu achei a escrita dele bem fluida. Achei ele super respeitoso, esse escritor, né? Porque é um texto quase que uma reportagem, né? Quase que uma entrevista. É um documentário. Realmente é essa a palavra. Ele é um documentário. Então, vou ler aqui uns pedacinhos. Há alguns anos, mãe Misra, devo estar lendo errado, circula pelas redondezas e cola nos muros as fotografias de seus filhos. Até escreveu um livro falando sobre eles. Ela conta com qualquer informação que a leve à verdade. Quer saber 3 coisas: como seus filhos morreram, quem os matou e onde estão seus ossos. Fica aí. Outra parte. Essa é uma parte bem pequenininha, mas escuta só. Não chore, Mobina. Alegre-se. Eu ficaria feliz se soubesse que o nosso Kiran se explodiu com uma granada. Dorme com isso. Pesadíssimo. Fico pensando, a pessoa
falar isso, pelo que ela passou pra ela tá achando melhor, de repente, ter perdido um filho por uma morte com granada, né? Você vai descobrir o que você lê. Outro trecho. As mulheres perguntam para que serviu essa guerra para nós. Fala muito sobre mulher nesse livro, tá? Porque acaba que é quem fica, né? Os homens, enfim. Para que morressem nossos filhos? E respondem: para nada. Para o medo, falta de rumo e sangue, para uma vida em barracões. Eles perderam tudo no pós-guerra. Guerra nunca traz coisa boa, né? E depois eles tiveram que reconstruir suas vidas da maneira que deu, e a maneira que deu era bem desumana. Eu queria dar mais uma pesquisada sobre como tá a Bósnia hoje, né? Queria saber de alguém que mora lá. Deve ter algum brasileiro morando lá. Brasileiro tem em todo lugar. Mas para saber como é que esse país está hoje, se ele conseguiu se reconstruir dignamente, como essas pessoas estão hoje. Bom, mais um trechinho, bem curto. Suas gargantas foram cortadas. Os lobos estraçalharam seus corpos mortos e espalharam os ossos por toda a redondeza. Só trecho pesado, gente, do início ao fim. Aliás, no início ele é mais tranquilo, tá? O início desse livro eu achei ele mais tranquilo, mas aí depois de uma certa parte pra frente é só tristeza. É só relato pesadíssimo. Tem umas coisas aqui que eu não consigo ler em voz alta, que eu não leria pra vocês, porque eu fico mal. Isso aqui, então, que eu tô lendo é o que tá de boa, tá? E tem umas coisas que eu... embora eu queira ler esse livro novamente, tem algumas coisas que eu não queria ler de novo, porque é pesado. Mas faz parte. Vamos ler mais um trecho, tá? Às vezes chega ao pavilhão algum jornalista de Sarajevo e pergunta a Eva por que ela faz aquilo. Não sei, diz com um sorriso. Alguma coisa me impele. Agora meu inglês péssimo. Need to do something good. Como se eu quisesse sozinha consertar as maldades cometidas por outros. Tenho uma profissão rara, que é necessária aqui nesse momento. Preciso estar aqui. É ela que ajuda a encontrar os ossos e identificar, separar as ossadas, tá? E ela continua aqui nessa página. Recentemente, no encontro dos membros da Academia Americana de Ciências Forenses, um conhecido francês perguntou a Eva sobre o mesmo assunto. Ela sussurrou em seu ouvido: eu faço isso porque enlouqueci. I am crazy. Ele olhou para ela completamente sério e respondeu: foi o que pensei. Mais um pedaço. Agora eu vou ler um pedação. Mãe Mesra é um modelo. Assim diz o imame. Deixa eu ver o que é imame. Tem uns negócios que eu falei que eu ia pesquisar antes. Claro que não pesquisei. Então vamos ver o que é um imame. Ah, é um sacerdote muçulmano. Porque essa guerra na Bósnia, ela foi dividida em sérvios e muçulmanos, tá? Bom, então, esse sacerdote muçulmano diz: ela confia em Allah. Então, ele lhe deu perseverança no sofrimento. Sabe que para ela foram designados o nascimento dos filhos, sua morte e o enterro de hoje. Não põe culpa em Deus, não se rebela, não blasfema. É muito difícil entender que um homem possa fazer tanto mal a outro homem. As pessoas perguntam ao imame: por que Deus permite isso? Por que então ele nos abandonou? É bom que perguntem. Pensa o imame. Antes, nessas terras, as pessoas não se lembravam de Deus. Elas não precisavam dele para nada. Agora sentimos ódio de nossos vizinhos sérvios. O Corão ensina que isso não é permitido, que é preciso perdoar. Isso vai ser difícil.
Agora precisamos de Deus mais do que qualquer outra época. Somente Deus pode nos auxiliar a vencer nosso ódio, mas também o medo de que não seja o fim, de que a morte nas mãos dos nossos vizinhos ainda volte para nós. Somente Deus pode nos salvar diante dela. E aqui, dirigir todos para o perdão, assim como dirige a mãe Medra. Achei bonito e triste. O rei Suleiman convoca os fiéis a trocarem o desejo de vingança pela reconciliação. Convoca a Europa para cuidar da verdade e da justiça. Convoca o mundo para que nunca mais, em nenhum lugar e com ninguém, aconteça de novo outra Srebrenica. Devo estar falando tudo errado. Por fim, convoca os enlutados que voltem para junto dos túmulos e enterrem seus mortos. Eles seguem pelo lado norte, rapidamente, como se quisessem que tudo acabasse logo. Essa é a última parte que eu separei para ler para vocês. E é isso que eu tinha pra falar desse livro. Você já leu ele? Eu queria conhecer mais gente que leu. Eu peço desculpa aí, tá? Do meu jeito. Eu não me preparei para fazer isso aqui. Eu simplesmente queria sentar e conversar sobre esse livro aqui. Eu queria que tivessem outras pessoas que lessem esse livro. Eu queria emprestar para outras pessoas esse livro, mas emprestar para depois me devolver, tá? Porque eu já emprestei livro e não me devolveram. Ou me devolveram ele manchado, sujo. Eu retiro o que eu disse, eu não quero emprestar para ninguém. Mas eu queria que outras pessoas lessem e viessem falar comigo. Eu queria saber, né? Eu queria que alguém fizesse um vídeo sobre esse livro. Eu queria saber o que as pessoas falam sobre esse livro. Tchauzinho.